Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir falando dos pedidos de seguro-desemprego em 2021, que vem em menor nível desde 2006. Segundo o Ministério da Economia, a queda pode ser acreditada em grande parte ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Os dados também sofrem influência da alta taxa de informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Inclusive, eu diria que isso aqui é o principal fator, né? 40,6% dos trabalhos hoje em dia são informais, segundo os últimos dados disponíveis. Ao todo, foram feitos 6.087.576 requerimentos de seguro-desemprego no último ano, 10,3% a menos que em 2020, e o menor número registrado desde 2006. Aqui a gente vê o total anual de pedidos de seguro-desemprego, com um grande decrescimento a partir de 2014, e mesmo desconsiderando o ano da pandemia, estamos abaixo dos níveis de 2019, 18, 17 e por aí vai. A alta informalidade do trabalho no Brasil também pesa sobre os números do seguro-desemprego. De cada 10 postos de trabalho no país, 4 não têm carteira assinada, ou seja, não têm direito ao benefício. Depois de ser o mais afetado pelo desemprego em 2020, o informal também liderou a criação de vagas desde então. Isso é uma coisa que a gente já vem acompanhando, né? Junto com a queda do rendimento real do brasileiro, do rendimento médio real do brasileiro, a gente está vendo a informalidade ganhar mais e mais espaço entre os trabalhos da nossa economia. E apesar do número de desligamentos dos empregos com carteira assinada terem chegado a quase 18 milhões, apenas 6,1 milhões de pedidos de seguro-desemprego foram feitos no ano passado, ou seja, apenas 33,9% dos que perderam o emprego solicitaram ou tinham direito ao benefício. Vamos falar agora da indústria brasileira, que termina 2021 com uma desaceleração no emprego e tendência de queda no faturamento. Apesar da desaceleração, tivemos um aumento de empregos e faturamento em dezembro, de acordo com pesquisas de indicadores industriais divulgadas pela Confederação Nacional da Indústria. No entanto, a percepção de alta se dá quando os números são comparados com dados de dezembro de 2020, em que o desempenho foi mais fraco. Entre julho e dezembro de 2021, no segundo semestre do ano, o avanço nos empregos industriais foi de 0,5%, em relação a uma alta de 3,2% no primeiro semestre. Enquanto isso, o faturamento real, ou seja, ajustado pela inflação da indústria, caiu 0,3% no mês e ficou 7,5% abaixo do mesmo mês de 2020. Apesar disso, o indicador encerrou o ano com uma alta de 3,7% na comparação com 2020. Ainda falando de Brasil, vamos falar do varejo, que tem recorde de vendas online em 2021. Esses são os dados da empresa especializada em segurança e monitoramento online Neotrust. As vendas virtuais atingiram níveis históricos no acumulado do ano passado, totalizaram mais de 161 bilhões de reais movimentados. O ticket médio das compras no país também cresceu. Já no primeiro trimestre de 2021, o valor fechou em R$ 447,90, correspondendo a uma alta de 9,4% em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano, o valor foi ainda maior, de R$ 455 por compra. O resto da notícia fala de segurança e como se proteger nessas vendas, mas o que interessa pra gente é a continuação da tendência de vendas online. E vamos falar agora do payroll dos Estados Unidos. Tá? Há 2 ou 3 dias atrás, a gente falou do relatório da ADP, que mostrou uma perda de 310 mil empregos nos Estados Unidos para o mês de janeiro. Ontem, a gente viu uma baixa nos pedidos de auxílio-desemprego na última semana de janeiro, o que era um pouco contraditório. E agora, os dados do payroll mostram um grande ganho de empregos em janeiro, ou seja, o contrário do que a ADP tinha nos dito. Esses dados, que são coletados pelo Bureau of Labor and Statistics, ou seja, a Agência Governamental de Estatísticas sobre Trabalho, mostram um ganho de 467 mil empregos em janeiro. Além de algumas diferenças de metodologia, o ADP só considera trabalhos privados e o payroll considera também trabalhos públicos, né? Tem essa diferença, além de outros detalhes de metodologia. Porém, eu achei muito estranha essa divergência tão grande, então eu fui pesquisar, fui conversar com as pessoas e vi que muita gente não considera o ADP, que deveria servir como uma prévia, como muito confiável e de fato, quando a gente compara com os pedidos de desemprego que seguem caindo, faz sentido que tenham se criado desemprego. Então, em primeiro lugar, peço desculpas por ter trazido uma informação, por mais que oficial, não correta, e vou parar de acompanhar os relatórios da ADP aqui no canal com vocês. Inclusive, outra divergência é que lá dizia o contrário, né? Mas lazer e hospitalidade foi o que liderou os ganhos de trabalhos, enquanto serviços profissionais, de negócios e de varejo também tiveram grandes números.
números. Os salários subiram 0,7% no mês e 5,7% ano a ano. E eles também fizeram grandes revisões que aumentaram muito o número de empregos em novembro e em dezembro. O nível de desemprego, porém, deu uma subida para 4%. A estimativa do Dow Jones era para um crescimento de 150 mil empregos e 3,9% de taxa de desemprego. Na comparação com fevereiro de 2020, antes da pandemia afetar, antes dos lockdowns começarem, a gente segue a nossa escadinha de recuperação de empregos. E a taxa de desemprego se mantém praticamente estável, uma subida de 0,1 ponto percentual. Vamos ver como ela vai se comportar, se ela vai estabilizar aqui de fato ou se ela vai voltar a cair. E agora eu quero falar rapidinho da China, que assina um acordo de 8 bilhões de dólares para construir uma usina nuclear na Argentina. O progresso para um acordo nuclear entre os dois países estava estagnado desde 2015. A estatal China National Nuclear Corp disse em sua conta da WeChat, na terça-feira, dia 1, que assinou um contrato de engenharia, aquisição e construção que antecede a viagem do presidente argentino Alberto Fernandes à China no final dessa semana. Essa usina terá uma potência bruta de 1.200 megawatts e uma vida útil inicial de 60 anos e permitirá a expansão das capacidades nucleares nacionais. Isso aqui eu achei interessante trazer, primeiro porque a energia nuclear é muito importante para as matrizes energéticas se tornarem mais sustentáveis, mas também é importante a gente ter a noção de que a China financia muitos projetos de infraestrutura fora do seu país, principalmente muitos países africanos acabaram não tendo os retornos esperados desses investimentos e se encontram em grandes dívidas que têm que constantemente ser renegociadas e eventualmente a China pode até tomar o controle total desses projetos de infraestrutura. E a partir daí tem duas linhas, tem uma galera mais americana que diz muito que a China já faz esses investimentos com a intenção deles falharem e eles poderem dominar o local. Eu não necessariamente acredito nisso, é uma possibilidade, mas eu não necessariamente acredito nisso. Eles podem muito bem querer que o investimento dê certo, porque eles também vão ter lucro, mas saberem que caso dê errado, eles vão ter pelo menos essa segurança. De qualquer jeito, é mais um movimento pra gente manter a atenção. E vamos falar também da B3, que atinge em janeiro 5 milhões de contas de pessoas físicas investindo na renda variável. O número se divide em 1,2 milhão de contas de mulheres e 3,8 milhões de contas de homens. A quantidade de CPFs únicos é de 4,2 milhões, já que uma mesma pessoa pode ter conta em mais de uma corretora. De acordo com a B3, o avanço do número de contas e CPFs acompanha o crescimento expressivo das pessoas no mercado de capitais. A companhia destaca no mais recente levantamento da B3, relativo ao quarto trimestre de 2021, que os primeiros investimentos das pessoas em renda variável estão sendo feitos com valores cada vez mais baixos. Um movimento que demonstra que a bolsa pode ser acessada por tipos diferentes de investidores. Em dezembro de 2021, a mediana do primeiro investimento foi de R$ 44, o menor valor observado desde janeiro de 2014, de acordo com a B3. A empresa também ressalta um aumento de 994% no número de CPFs que investem em BDRs. Isso também porque foi recentemente que os BDRs foram liberados para pessoas físicas, Eles viram também um aumento de 150% de valor em custódia, chegando a 8,8 bilhões de reais. Eu acho isso uma ótima notícia não só para a B3, mas também para o Brasil. Eu acho que investir é muito importante, por isso que eu faço esse canal. Então fico muito feliz de ver esse tipo de coisa, ver cada vez mais pessoa física se preocupando com o seu futuro financeiro. Falo também do Banco do Brasil, que fecha parceria com o Ciclic para fazer venda de seguros. Eles formalizaram um acordo de parceria comercial com a plataforma de seguros Ciclic para vender produtos chamados pacotes de proteção aos clientes do banco. A Ciclic, pelo acordo, será remunerada por meio do compartilhamento de receitas do programa de relacionamento em valor por cliente ativo. A corretora do Banco do Brasil informou por meio de nota que continuará responsável pela disponibilização de benefício aos clientes do programa de relacionamento que contratarem ou renovarem os seguros de vida e residência comercializados por ela própria. Trago também os resultados da Amazon que foram divulgados ontem e vieram muito acima das expectativas. Ela teve um crescimento de 9% no quarto trimestre e teve um ganho de quase 12 bilhões de dólares dos seus investimentos na empresa de veículos elétricos, a Rivian. No pós-mercado, as suas ações subiram até 14%. O seu lucro por ação foi de $5,80. A expectativa era de 3,57. Sua receita veio de 137,4 bilhões, a expectativa era de 137,6. E a receita da AWS, os serviços de nuvem, de processamento em nuvem da Amazon, em 17,8 bilhões. A expectativa era de 17,37. Eles também publicaram seu guidance para o primeiro trimestre de 2022 de uma receita entre 112 bilhões e 117 bilhões de dólares. Esse guidance foi abaixo da expectativa, que era de 120 bilhões. E vamos agora direto aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Localweb subindo 11,33%, seguido de PetroRio 7,34%, Cielo subindo 6,39%, Braskem 5,27%, Açaí, que vem apanhando muito recentemente, subindo 3,2%, e a Minerva subindo 2,73%. Entre as quedas, o destaque fica com a EZTEC caindo 6,41%, Eco Rodovias 6,38%, Avia 5,8%, Qualicorp 5,55%, BRF
BRF 5,54 e a CVC caindo 5,11. No mapa da S&P 500 a gente tem muito verde aqui nos bancos, diferentes empresas do setor financeiro. A Amazon segue subindo muito forte depois daquele resultado dela, Tesla indo muito bem, petróleo e gás, todo o setor indo muito bem, bastante vermelho nas empresas mais de valor, e as de tecnologia a gente está vendo mais um verde. O Ibovespa fechou hoje subindo 0,49%, ele chegou a cair bastante, mas encontrou muita força compradora, que o projetou para cima e veio aqui quase de encontro a essa Fibonacci. Acredito que o caminho mais fácil de tendência seja para cima na semana que vem. Porém, se a gente olhar para o índice de dividendos, a gente fechou com uma queda de 0,68% hoje. O dólar deu uma empinada para cima com um pouco mais de força, 0,8%. Ainda assim, nem chegou a tocar na sua média móvel de 200 dias. O nosso índice de fundos imobiliários subiu 0,16%. O S&P 500 fechou subindo 0,52%, chegou a tocar aqui na sua média móvel de 20 dias, não conseguiu mantê-la, foi meio que recusado, mas ao mesmo tempo ele chegou a cair, quase tocar na média móvel de 200, então um dia bem indeciso para o S&P 500. Durante a última madrugada, quem subiu muito foi o índice de Hang Seng, com uma alta de 3,24%. Já o índice alemão despencou 1,75%. Quem subiu muito forte foram os juros pagos pelos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos. Com uma subida de 4,69%, eles fecharam pagando 1,91% ao ano. O petróleo cru também subiu 1,9%, que era de se esperar, a PetroRio performando tão bem, e o setor de energia e gás dos Estados Unidos também. Já o Bitcoin resolveu voar um pouco, com até então uma subida de 8,72%, ele se encontra definitivamente acima da sua média móvel de 20 dias. Será que esse vai ser o começo da reversão? Eu gostaria de ver a gente colocar uma alta superior aqui aos 44 mil dólares. Mas antes disso tem a média móvel de 50 dias aqui, então a gente ainda tem muito o que acompanhar para ver se esse movimento de fato representa uma reversão. Teve até um volume bom, né, acima do que vinha tendo, porém não perto de outros grandes volumes que a gente teve. De qualquer jeito, não deixa de ser um bom sinal. E junto com ele, o Bitcoin vai levando Ethereum subindo 9,46, Avalanche subindo 11,64, Solana 8,74, e quem também está subindo hoje é a dominância do Bitcoin, uma subida de 1,27%, ele agora representa 42,43% da totalidade dos ativos de criptomoedas. Mas isso ainda é um nível historicamente baixo. Se a gente botar o gráfico mensal, a gente vê que a primeira vez que a gente chegou nesses níveis foram por volta do topo de 2017, ensaiamos uma recuperação e agora estamos por aqui de novo, já desde maio de 2021. Claro que de fato hoje existem muito mais criptomoedas do que existiam lá em 2017. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!